fez lá a declaração do imposto de renda, apontou que o governo tem que me devolver, a restituição, mas a previsão de meu recebimento lá para novembro. Rodrigo, eu estou num aperto aqui, rapaz, que nem traia de mula, né? Chega a fartar o ar na burra. Dá para adiantar, os bancos têm essa modalidade de empréstimo e para toda operação como tal, juro embutido. Vale a pena? Faça a conta com a gente. Já declarou o imposto de renda? Já. Já chegou a pensar em algum momento em solicitar para o banco a restituição antecipada ou ainda não? Não, nunca pensei. Falta informação, de repente tem alguma dúvida, vale ou não a pena? É falta de informação e assim, nunca foi necessário, né? Nunca senti a necessidade de fazer isso. Não sabia que tinha essa possibilidade. Sempre fica aquele medo, de repente a taxa de juros muito cara e não compensar, por exemplo? Ah, com certeza, né? Porque os juros hoje em dia está muito alto de tudo. A primeira informação importante é que o governo federal prorrogou a entrega do imposto de renda, também conhecido como IR, para 31 de maio. Porém, a primeira restituição já deve acontecer nessa data. E aí quem vai nos ajudar a explicar toda essa situação é o economista Diego Richene. Diego, por que o governo fez isso? Há motivos consistentes para que houvesse, essas alterações? Sim, podemos citar dois motivos, Alexandre. O primeiro, por conta do excesso de arrecadação que o governo teve no início desse ano, então com um fôlego fiscal maior, ele vai lá e faz essas prorrogações do imposto de renda para as pessoas. E o segundo motivo, por conta da pandemia. Não podemos esquecer ainda que tem muita gente ainda se recuperando do tombo, então precisa também ganhar tempo para poder fazer as suas declarações. Um fôlego a mais, digamos Exatamente. assim. Bom, e agora a pergunta que nos traz aqui. A antecipação da restituição. Você vai fazer uma simulação para a gente tentar entender se é bom, se não é, se está muito caro, se não está. O que você preparou para a gente, Diego? Olha, isso vai depender muito das linhas de crédito, tá? Porque, por exemplo, se você for antecipar, só vai ser vantajoso se você, por exemplo, tiver com alguma dívida que tem um juros muito elevado. Exemplo, se você pedir para pagar um cartão de crédito, hoje o juro mensal do cartão, na média, está na casa de 14,63% ao mês. O cheque especial, o que acontece? Você tem uma taxa média de 8% ao mês. Na média, pela consulta que nós fizemos aqui de alguns bancos que nós trabalhamos também, a taxa média para você fazer a antecipação da restituição do IR está na casa de 3%. Ou seja, valeria a pena? Então, depende também, viu, Alexandre? Para quem tem essas dívidas, por exemplo, nessas modalidades de crédito, valeria a pena. Só para a gente entender, cartão, juro mais alto, cheque especial, juro bem mais alto e aqui juro bem mais baixo. Perfeito. Aí valeria a pena. Com certeza. Aí valeria a pena você restituir, mas tem uma situação, um porém. Por quê? Porque essa linha aqui, a taxa de juros pode ser um pouquinho menor, só que o prazo para você pagar isso também vai ser menor. Então, na média aqui, para você pagar isso, seria na casa de 6 meses. Então, você vai restituir, teria, no caso, aí até mais ou menos o finalzinho do ano para estar pagando isso junto aos bancos. Normalmente, o que acontece? Nós temos que considerar o custo efetivo total. Isso daqui que eu peguei foi a taxa que o banco vai anunciar para você, só que aí vai estar embutido outras taxinhas, IOF, um monte de coisa. Então, na média, você vai estar considerando uma taxa de 3,2% ao mês. Então, o que vai acontecer? Em 6 meses, você vai... Que é o prazo para a antecipação da restituição. Exatamente. Em 6 meses, para um empréstimo de R$1.000 ou uma antecipação de R$1.000, você iria pagar aproximadamente R$1.200 a mais. 20%. Exatamente. Em 6 meses. Em 6 meses. Ou seja, é para se pensar. Com certeza. Não é para você chegar e querer fazer a antecipação da restituição, principalmente, Alexandre, para antecipar algum consumo. E sim, caso você tenha alguma dívida, pagar a dívida com juro menor. Aí compensa. Aí sim vai compensar. Até porque as taxas de juros hoje no mercado inteiro estão elevadíssimas. Pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo que tenha uma taxa mais escochante do que essa praticada para o adiantamento da restituição do imposto de renda. Vale a pena de acordo com a tua necessidade. O que a gente tem para a base de um não serve de régua para outro. E a conta que deve ser feita foi apresentada de maneira bastante clara para o nosso entendimento, né? Não só por conta do entrevistado, mas sobretudo pelo entrevistador, né? E essa qualidade